Então vamos lá, galera. Descolonização, parte 2. Descolonização, parte 2. Vamos para alguns casos aqui da Ásia, galera. Alguns casos do processo na Ásia. Vamos lá. Primeiro caso, muito comum em vestibular, muito comum mesmo, é o caso da Índia, galera. É o caso da Índia. A Índia, oficialmente, foi colônia inglesa de 1857 a 1941, de 1857 a 1947, eu ia falar 49, 47, tá aí na apresentação para vocês. Muito importante entender que antes de 57, a Índia já sofria processo imperialista, mas era um processo de dominação econômico. A Inglaterra já tinha uma série de tratados feitos com a Índia, no qual ela tinha privilégios no comércio com a Índia, uma série de privilégios. E já tinha presença militar na Índia, tropas inglesas já haviam sido enviadas para a Índia. Então, desde antes de 57, já havia um processo de dominação. Muito mais do ponto de vista econômico, é verdade. A partir de 57, a Índia ela vai perder muito mais da sua autonomia política. É claro que existe ali uma estrutura política na Índia, mas a autonomia dos políticos indianos ela fica ainda menor a partir de 57, porque oficialmente a Inglaterra passa a ser a dominadora política da Índia também. Claro que não há como a Inglaterra exercer um domínio direto, sem passar ali pelas mãos de indianos, ok? Mas esses indianos são subordinados à coroa inglesa, essa é a ideia que é muito importante. E o que vai acontecer? A partir do século XX, galera, primeira metade do século XX, a segunda década e principalmente, a partir da segunda década, você tem a liderança do Mahatma Gandhi no processo de independência da Índia. Está aí o Gandhi, uma imagem clássica dele. E, basicamente, o Gandhi ele vai fazer 3 propostas para o processo de independência. A primeira é a não violência, ou seja, nós vamos dar um jeito de protestar, mas nunca sendo violento. Então, eu vou juntar a não violência com os 2 tópicos aqui de baixo. Desobediência civil. Então, o que o Gandhi propõe? Que a população da Índia não obedeça às leis inglesas. Não vamos obedecer às leis inglesas. Simples assim, mas sem qualquer ato de violência. E ele também propõe o boicote ao consumo de produtos manufaturados. Esses produtos manufaturados, a gente pode trocar o termo por industrializados. Esses produtos eram produtos que iam da Inglaterra para a Índia, e ele propõe o boicote. A própria roupa que ele usava, que você pode observar nessa imagem, era uma roupa confeccionada lá na Índia, porque qualquer outro tipo de roupa seria padrão ocidental, seria um tipo de roupa importada da Inglaterra. E ele recusava-se a usar ou comprar produtos ingleses como forma de diminuir o lucro da Inglaterra lá na Índia. E assim incomodar a Inglaterra, forçar a Inglaterra a se retirar. Ele também propõe o boicote ao consumo de sal. Por que, Neto, que ele propõe o boicote ao consumo de sal? Porque a Inglaterra monopolizava, companhias inglesas monopolizavam o comércio de sal na Índia. E aí é de se esperar que com esses boicotes e, sobretudo, com a desobediência civil, os ingleses, as autoridades inglesas reajam com violência. E quando essas autoridades reagiam com violência, o Gandhi, ele não reagia e os partidários dele não reagiam. O Gandhi foi preso diversas vezes, e ele era preso, mas em nenhum momento ele protestava de forma violenta. Ao sair da prisão, ele iniciava novamente algum tipo de boicote, algum tipo de desobediência, era preso e em qualquer momento em que ele fosse preso, ele não reagia com violência, ele falava para os seguidores dele não reagindo com violência. E ele foi ganhando um número de adeptos cada vez maior.
um grande número de indianos passou a se comportar como o Gandhi. Então, ele se tornou aquela típica liderança pelo exemplo. Não alguém que fala o que você tem que fazer, mas alguém que de fato faz o que deve ser feito. Beleza? E isso começa, ao longo do tempo, a incomodar os ingleses. Só para destacar para vocês um tipo de não violência dele, um tipo de protesto dele, era promovendo jejuns. Ao longo da vida, o Gandhi fez diversos jejuns, que é o que a gente pode chamar de greve de fome, né? Ele chamava de jejum. Ele fez diversos jejuns, ele parava de comer como forma de protesto e levava outras pessoas a pararem de comer também, beleza? Além disso, além das atuações do Gandhi, nós temos também greves promovidas pelo Partido do Congresso, que é o partido da população indiana, que obviamente que é um partido com pouca expressão, já que quem controla a Índia são as autoridades inglesas. Mas o que esse partido busca? Ele busca ganhar espaço, ganhar força cada vez mais e diminuir a força dos ingleses, essa é a ideia. E também, moçada, tem a Liga Muçulmana. Tanto o Partido do Congresso quanto a Liga Muçulmana, que é uma associação de muçulmanos, já que o Islã é uma das religiões da Índia, tanto o Partido do Congresso quanto a Liga Muçulmana, essa associação de muçulmanos, promovem greves. Greve é uma forma de você gerar despesa para o capital, né? Despesa para a iniciativa privada. E as companhias inglesas, então, deixavam de lucrar com essas greves que ocorreram aí na primeira metade do século XX. Agora, vamos juntar todos esses protestos, greves, desobediência civil, boicotes, etc., com a Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra muito enfraquecida com a Segunda Guerra. Lembre que a Inglaterra não chegou a ser tomada, foi a única área na Europa, a gente pode dizer aí, que o Hitler não conseguiu tomar. Das áreas que ele tentou tomar, ele conseguiu praticamente tomar todas, mesmo que temporariamente, né, ele conseguiu invadir, por exemplo, a Rússia, não dominou, mas temporariamente ficou na Rússia. A Inglaterra não, ela sofreu vários bombardeios, ela vai ser destroçada durante a guerra, mas a Alemanha nazista não conseguiu tomar a Inglaterra. Mas mesmo não sendo tomada, os gastos, as despesas militares enfraquecem muito a Inglaterra, E pense, eu tenho que agora me reconstruir, eu tenho que melhorar rapidamente a vida do meu cidadão, eu preciso do esforço para a minha economia voltar a funcionar, e ao mesmo tempo eu tenho que controlar a Índia, eu tenho que controlar a colônia, eu tenho que mandar efetivos militares para a colônia. Parece que não faz sentido, né, galera? São gastos multiplicados aí. Então, a Inglaterra decreta a independência da Índia em 47. Mas lembre, não é um processo que vem de cima para baixo, não é que a Inglaterra acordou e falou assim, vou libertar a Índia. Não, os movimentos que foram promovidos é que levam a esse processo. Beleza? Um grande problema da independência da Índia, galera, ela foi seguida por uma guerra civil. Guerra civil, né? Sim. Por quê? Porque existiam diferenças étnico-religiosas que acabaram dividindo o país. Então, tentando explicar para vocês aqui por esse mapa daqui de baixo, eu acho que vai ser relativamente tranquilo. Eu vou fazer o contorno aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, eu estou contornando aqui. Isso aqui, que eu acabei de contornar. Mais isso aqui. Tudo isso aqui que tá. Eu vou usar outra cor, galera, assim vai ficar mais evidente para vocês. Espera aí. Vamos lá. Não pensei nessa possibilidade. Agora vai ficar mais fácil. Tudo isso aqui que tá em azul, agora aqui tem que tomar cuidado. Pronto, agora deu certo. Galera, tudo isso aqui que tá em azul era a Índia. Beleza? Tudo isso aqui era a Índia. Aí o que aconteceu? Você tem parte da população da Índia que segue o hinduísmo.
como religião. Parte da população da Índia que seguia o budismo. Aliás, deixa eu destacar, essa ilha aqui também era Índia, falando em budismo. Parte da população da Índia era islâmica, beleza? Eram adeptos do islamismo. Então, beleza, a Inglaterra foi embora. Quem é que vai controlar o país? O país vai ser controlado pelos hindus? O país vai ser controlado pelos islâmicos? O país vai ser controlado pelos budistas? E, além disso, existiam outras minorias religiosas. Mas eu tenho 3 grandes grupos: islâmicos, hinduistas e budistas. Então, com a independência do país, começa uma guerra civil para ver quem vai controlar o país. E essa guerra civil acaba gerando uma divisão da Índia, que eu vou mostrar para vocês. Então, grande parte dos muçulmanos concentravam-se nessa parte aqui da Índia, que deu origem ao Paquistão. Então, o que significa que muitos muçulmanos que viviam aqui na Índia fugiram para o Paquistão. Então, fugiram e essa área se separou. Então, nasceu aqui o Paquistão, que era um pedaço da Índia, beleza? Passa a se chamar Paquistão desde 71, mas antes, Paquistão Ocidental. Por que Paquistão Ocidental, né? Porque vamos olhar do outro lado aqui, esse espacinho aqui que eu vou dividir aqui, é o Paquistão Oriental. Tanto o Paquistão Ocidental quanto o Paquistão Oriental, com um grande número de muçulmanos. Vou pintar aqui também, beleza? Um grande número de muçulmanos. Só que o Paquistão Oriental passou a se chamar Bangladesh a partir de 71. É essa área aqui que eu destaquei para vocês, que agora está totalmente azul, beleza? Bangladesh ou Paquistão Oriental, áreas com muçulmanos, aqui também áreas com maioria muçulmana, beleza? Aqui, simples assim. Essa ilha aqui, chamada Sri Lanka, que era um pedaço da Índia, passou a se chamar Ceilão. Era um antigo Ceilão, na verdade, que era uma área da Índia. Deixa de ser uma área da Índia, para essa parte fogem os budistas, nessa parte se concentram os budistas. E essa área passa a se chamar oficialmente Sri Lanka, um país conhecido como Sri Lanka, que é um país tipicamente budista, beleza? E sobrou a parte que você conhece como Índia mesmo. Então, quando você olha para o mapa da Índia, a parte que é mostrada para você é essa parte que está ali no centro. Eu vou colocar aqui um verdinho, tá? Eu vou contornar, eu vou achurar essa área de verde. Então, quando você olha para a Índia é isso aqui, esse território aqui, ó, estou destacando, e que tem maioria hindu, beleza? Maioria hindu são seguidores do hinduísmo, tudo bem, galera? E aí um ponto importante, esses seguidores do hinduísmo, eles não estão só ali naquela parte, estão em outras áreas. Então tem eventualmente hinduísta no Paquistão? Tem, mas ele é minoria, ali ele passa a ser uma minoria. A mesma coisa o muçulmano. Tem muçulmano na Índia? Tem, mas ali ele é uma minoria, grande maioria hindu, beleza? Então esse é o processo aí de fragmentação da Índia devido a diferenças étnico-religiosas, originando aí Paquistão Ocidental, Bangladesh, Índia e Sri Lanka, tá bom? Vamos lá para o próximo processo aqui, que é o Afeganistão, galera. Afeganistão. O Afeganistão foi uma colônia inglesa até 1919. Então, olha que interessante, que a gente estava vendo Índia, tá vendo? Aqui, ó, a Índia. A gente viu o nascimento do Paquistão Ocidental aqui. E fazendo fronteira com o Paquistão Ocidental, o Afeganistão. Beleza? O Afeganistão tornou-se uma monarquia independente em 1973. Aliás, desculpa,
Ele foi colônia inglesa até 19 e tornou-se uma monarquia independente de 19 até 73. Monarquia independente, um governo monárquico independente, passado de pai para filho. Então você fala, nossa, né, que coisa arcaica, atrasada. Sim, reflexo do processo colonialista. Muito em função do processo colonialista. Os europeus vivem em regimes democráticos, controlam determinadas áreas, quando eles libertam essas áreas não vão automaticamente se tornar democráticas, né? Famílias que tinham alguma influência política ali tendem a assumir o controle do poder. Foi exatamente o que aconteceu no Afeganistão. O problema, galera, é que em 73, nos anos 70, a gente está vivendo o contexto da Guerra Fria, beleza? Inclusive, em 73, lembrar do choque do petróleo, tá? Que vai atingir ali o Oriente Médio. Então, em 73, essa monarquia ela começa a passar por instabilidade, cai a monarquia e começa um período ali de transição. Mas transição para quê, Neto? Ninguém sabe o que vai ser. A grande questão é que, aproveitando-se do choque do petróleo, os soviéticos, a União Soviética, aproveita para tentar colocar uma ditadura ali no Afeganistão, apoiar um ditador ali no Afeganistão. E a União Soviética consegue. Então, em 78, com o fim da monarquia, você tem a instalação de um regime ditatorial inspirado na União Soviética. Então, eu posso dizer que o Afeganistão, em 78, se tornou uma área socialista. Olha que coisa maluca. O Afeganistão se tornou uma área socialista. O grande problema, galera, é que eu estou falando que o Afeganistão se tornou socialista, mas a maioria da população do Afeganistão é islâmica, é seguidora do islamismo. E o regime socialista, ele não aceita nenhum tipo de religião. A ideia do socialismo é de que não deve haver religião. Então, os islâmicos, temerosos, começam a se organizar, oposição islâmica ao regime socialista. Os islâmicos se organizam para combater o socialismo. E olha que interessante, se eu vou combater o socialismo, eu acabo recebendo apoio de quem? Dos Estados Unidos. Então, esses islâmicos recebem apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a financiar, galera, começam a financiar grupos armados socialistas que querem financiar grupos armados islâmicos que querem derrubar o socialismo. É nesse contexto que uma pessoa que vocês já ouviram falar, um milionário saudita chamado Osama Bin Laden, um islâmico radical, migra para o Afeganistão, se une aos grupos islâmicos e começa a usar o poder e a influência dele para lutar contra quem? Contra os socialistas. E olha que interessante, por incrível que pareça, Osama Bin Laden, então é isso mesmo que você está ouvindo, estava sendo apoiado e financiado pelos Estados Unidos. Não diretamente, não é que o dinheiro ia para o Bin Laden, mas o dinheiro ia para grupos islâmicos. E esses grupos islâmicos também recebiam apoio do Bin Laden, o que significa que o Bin Laden se torna muito mais forte no Afeganistão, uma figura conhecida, uma figura poderosa no Afeganistão, principalmente merecendo destaque aí a sua luta antissocialista, beleza? E o que vai acontecer, galera? A União Soviética olha para o Bin Laden, a União Soviética olha para os grupos islâmicos e fala assim, não, de jeito nenhum, vamos invadir o Afeganistão para derrubar esses grupos islâmicos. Então, olha que interessante, em 79, preste atenção nisso, em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão para preservar o regime socialista, a ditadura socialista que tinha se instalado em 78, e derrubar quem? Derrubar os afegãos islâmicos e derrubar o Bin Laden. Lembrar que Bin Laden vai receber apoio de um grupo radical, islâmico radical, chamado Talibã, beleza? No plural, talibãs. Então, você tem afegãos islâmicos
mais Bin Laden, mais os talibãs contra a União Soviética. E sim, quem estava financiando este grupo de afegãos islâmicos mais Bin Laden, mais talibãs? Os Estados Unidos. Não é que nesse caso os Estados Unidos entraram na guerra, não entraram. É diferente do que aconteceu, por exemplo, na Guerra do Vietnã. Inclusive, tinha acabado a Guerra do Vietnã e os Estados Unidos estava mal, ficou muito mal, né, com sua atuação na Guerra do Vietnã. Então, eles não entram na guerra, mas eles mandam muito dinheiro para esses grupos islâmicos, beleza? E esses grupos islâmicos conseguem, acredite, vencer a União Soviética. Em 1989, 10 anos depois, galera, 10 anos depois, ocorre a retirada soviética. A União Soviética se retira do Afeganistão, extremamente frustrada. Lembrar que em 89 estava caindo já o socialismo também, né? Tem as reformas lá do Gorbachev, a abertura econômica lá do Gorbachev. Então, a União Soviética se retira do Afeganistão. Neto, mas eu não lembro, eu não vi a abertura econômica do Gorbachev. Vai ser a parte final da sua aula de Guerra Fria, segundo aí a sua apostila, beleza? E aí, galera, o que vai acontecer? O Talibã, esse grupo radical islâmico, ele toma conta do Afeganistão. Ele toma conta de 90% do território do Afeganistão. E ao tomar conta do território do Afeganistão, esse grupo, junto com o Bin Laden, vão fundar uma organização terrorista chamada Al-Qaeda. A tradução de Al-Qaeda é a base. Eles vão formar uma base para treinamento de terroristas. Olha que coisa! E é esta base de treinamento de terrorista, chamada Al-Qaeda, um dos líderes da Al-Qaeda, um cara chamado Osama Bin Laden. É esta base que vai fazer exatamente o que você está pensando, exatamente o que você está lembrando. Promover ataque ao WTC, World Trade Center, e ao Pentágono em 11 de setembro de 2001, o famoso ataque às Torres Gêmeas. Neto, mas agora deu um nó na minha cabeça. Se esses caras recebiam apoio dos Estados Unidos lá atrás, por que eles atacam os Estados Unidos? Eles atacam os Estados Unidos porque a gente tem que entender os Estados Unidos como um país que exerce imperialismo. Não mais o imperialismo nos moldes do imperialismo do 19, porque não funciona mais o imperialismo como o imperialismo do 19. Você não exerce mais uma dominação política e econômica sobre uma área de forma declarada, gritando e falando que você é mais civilizado e superior, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas você exerce uma dominação econômica e cultural. Então você tem os Estados Unidos como um país com grandes interferências no Oriente Médio, sempre apoiando Israel, sempre apoiando os israelenses, em detrimento de outros países chamados de países árabes, que normalmente são países de maioria islâmica. Então, insisto, os Estados Unidos sempre estabelecendo acordos com Israel, favoráveis a Israel, e sempre promovendo uma política que, de alguma forma, gera descontentamento aos países árabes, que são de maioria islâmica. O resultado é, se você exerce um domínio aqui sobre essas áreas, se você apoia Israel e exerce um domínio sobre áreas, uma influência sobre áreas, você vai ter que pagar por isso. Então, você tem aí os atentados terroristas. Eu não estou falando que, obviamente, está certo em você promover atentado terrorista, mas é uma visão radical da coisa. Se ele exerce dominação, se ele exerce imperialismo, eu vou mostrar que ele não pode mais fazer isso. Beleza? E aí, galera, após os atentados terroristas de 2001, você tem imediatamente a invasão do Afeganistão. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, invasão do Afeganistão, no mesmo ano, em 2001, e eles saem na caça
dos líderes, né? Do Bin Laden e dos demais líderes da Al-Qaeda. E isso demora muito, né, para acontecer. Eles não conseguem, assim, logo de cara, prender o Bin Laden ou prender os principais líderes. Os Estados Unidos ficam um bom tempo no Afeganistão. Ficou presente no Afeganistão muito tempo. Muitos desses terroristas acabaram fugindo ali para o Iraque. E algumas informações chegaram de que o Saddam Hussein estava protegendo terroristas, de que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Inclusive chegaram a falar que o Saddam Hussein tinha armas químicas ou armas biológicas. Então, o que os Estados Unidos fez? Para garantir a proteção do mundo ocidental, para garantir a proteção dos valores capitalistas, para garantir a preservação do cristianismo, nas palavras do próprio Bush, que está na imagem ali. Estados Unidos promove o processo de invasão do Iraque em 2003 para derrubar o Saddam Hussein. E 3 anos depois, Saddam Hussein foi capturado e executado no ano de 2006, galera. E, enquanto isso, os Estados Unidos continuou no Oriente Médio na busca do Bin Laden, na caça do Bin Laden, até que em 2011, galera, 10 anos depois, eles conseguem, numa operação militar super rápida, encontrar o Bin Laden, matar o Bin Laden, rapidamente jogar o corpo do Bin Laden ao mar. O corpo dele foi atirado ao mar para evitar a formação de um mártir, evitar aquele tipo de peregrinação fanática de pessoas até o corpo dele e o surgimento de um novo Bin Laden aí, de uma nova organização querendo se vingar novamente. E aí nós temos 2 imagens aqui, né? Uma com caricatura aí do Bin Laden, com uma mira de arma apontada sobre ele, mas a imagem que você tem que olhar e ficar atento é essa aqui, que é de cidadãos estadunidenses em 2011 comemorando a morte do Bin Laden. Foi uma noite inteira, uma madrugada inteira de comemoração assim que foi anunciada a morte do Bin Laden. Então, o cara que coordenou os atentados terroristas, o cara que foi responsável pelos atentados terroristas, foi morto pelos Estados Unidos. É a resposta que foi dada pelos Estados Unidos. Então, esse tipo de situação é uma situação que pode acabar gerando uma reação por parte de outros grupos fanáticos, né? É o efeito em cadeia, galera, que infelizmente pode acontecer. Beleza? Então, com isso a gente encerra aí o processo de Afeganistão, tá? Sobre o Afeganistão. Vamos falar agora da China, galera. Lembrando que a China não foi colônia, mas a gente não tem uma aula para falar de China, então a gente tem que falar de China na aula de descolonização. Tá aqui um mapinha, galera, a China, tá? Para vocês acompanharem, um país gigantesco, né? Como vocês bem sabem, que não foi colônia. Tá aqui, essa informação é muito importante. Vários países começaram a entrar na China e fazer comércio. Vários países. E o que acontece é que o imperador começou a se sujeitar cada vez mais aos europeus, se sujeita aos europeus, se sujeita aos europeus, se sujeita aos europeus. E, em função disso, houve uma reação por parte da população e de grupos burgueses que existiam na China, e o império foi derrubado em 1911. Houve a derrubada do império, fim do império, e o início de uma república burguesa na China, beleza? Uma república burguesa. Essa república burguesa foi relativamente bem até 1930. A partir de 31, moçada, você tem a China, essa república burguesa chinesa, sofrendo ataques do Japão. Parte da China é ocupada pelo Japão. Não a China inteira, galera, mas uma parte da China. Mais aqui, ó, se a gente fosse olhar para o mapa, mais essa parte da China aqui, ó.
beleza? E todas essas áreas aqui que eu estou circundando, o Japão acabou dominando durante a Segunda Guerra. Um pedaço da China, mas outras áreas do Pacífico aqui, beleza? Nesse contexto, galera, em que o Japão domina um pedaço da China, você tem o crescimento de um líder na China chamado Mao Tse-tung, que é um líder socialista. E ele consegue reunir, em 1934, inúmeros camponeses, porque a China era um país agrário, um país muito pobre, agrário, dependente do mercado externo. A China não tinha indústria, galera. E o Mao Tse-tung ele consegue reunir camponeses e ele inicia uma marcha com camponeses passando por áreas agrícolas da China. Essa marcha foi conhecida como Longa Marcha, e a ideia dele era conscientizar camponeses para formar uma guerrilha socialista para implantar o socialismo na China. Então ele tinha inúmeros seguidores. Ele tinha clara ideia de que se a China não se tornasse socialista, a China continuaria sendo pobre e miserável. E de fato a China era um país pobre e miserável, apesar do tamanho, né, das imensas possibilidades que existiam, elas não eram aproveitadas. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante. O governo do Japão, que era um governo republicano, insisto, ele oferece dinheiro e armas para a guerrilha do Mao Tse-tung, para eles lutarem. Eu falei governo do Japão? Não sei se eu falei governo do Japão, desculpa, gente. O governo da China, que era um governo republicano, oferece dinheiro para o Mao Tse-tung e para sua guerrilha para eles lutarem contra o Japão, expulsarem o Japão da China. Então, olha que coisa maluca. Então você tem, presta atenção no cenário da Segunda Guerra, Estados Unidos atacando o Japão, ali no Pacífico, e dentro da China, o governo chinês lutando contra os Estados Unidos, e mais a guerrilha do Mao Tse-tung, que era socialista, lutando contra o Japão. Beleza? Fechou? Então, eu não sei se ficou claro, se gerou confusão, então vou repetir. No Pacífico, Estados Unidos contra o Japão. Na China, governo chinês contra o Japão, mais a guerrilha socialista do Mao Tse-tung contra o Japão. Beleza? Vocês sabem já que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra, inclusive com as bombas atômicas. Então, após a derrota do Japão na Segunda Guerra, o Japão, obviamente, assina a rendição, se retira das áreas que ele ainda dominava, e aí a guerrilha do Mao Tse-tung, que já tinha arma, já tinha alimento, que recebeu do próprio governo chinês, falou assim, gente, agora vamos tomar o poder. E isso abriu caminho para o Mao Tse-tung. Essa situação, né, abriu caminho para o Mao Tse-tung tomar o poder em 49. Então, após a derrota do Japão, Mao Tse-tung toma o poder em 49. Esse processo é o início da Revolução Chinesa de 1949, que é um processo que vai tornar a China um país socialista. Beleza? Lembrar que no conceito, galera, a gente teve aula lá de pensamento social, né? O socialismo é o caminho para você chegar no comunismo. Embora a gente chame a China de China comunista, ela nunca chegou no comunismo, tá? Importante saber. Mas está colocado no quadrinho aqui para vocês, China comunista. Por quê? Porque ela se auto-intitula comunista. Qual que é o partido político que controla a China? PCC, Partido Comunista Chinês. É chamado de Partido Comunista, por isso que a gente fala China comunista, mas insisto, de acordo com a teoria do Marx, nenhum país chegou no comunismo, beleza? Mas vamos lá, características da China comunista. Moçada, a primeira coisa que o Mao Tse-tung fez a partir de 49, nacionalização de indústrias. As indústrias estrangeiras, as poucas que existiam lá na China, agora são nacionalizadas, são transformadas em indústrias nacionais. Mao Tse-tung fez um processo de reforma agrária. A China é um país milenar, com bastante desigualdade social e, obviamente, da questão da terra. Tá? A questão da terra é um problema gigantesco na China, um país muito desigual, normalmente você vai ter terra concentrada.
Então, Mao Tse-tung, ele usa a força dele para acabar com essa concentração. E ele começa um processo de investimento em indústria pesada. Ele tem muito claro que a China precisa se industrializar. Beleza? O passo 2, que vem vinculado à reforma agrária, é promover a coletivização da agricultura. Então, as terras que foram retiradas da reforma agrária, vou retirar a terra de quem concentra a terra e vou distribuir para quem? Para camponeses, mas eles não vão ser donos, essas terras vão ser terras coletivas, beleza? Então, o que é terra coletiva? A terra que é de todos. Terra que é de todos. Não tem como o carinha que recebeu a terra falar assim, vou vender minha terra. Não, as terras são coletivas, beleza? Esse processo de coletivização se dá a partir de 1955. Beleza, então eu tirei terra de quem tinha terra concentrada. Eu distribuí essas terras e falei que agora essas terras vão ser de todos, de todo mundo. Só que eu preciso aumentar a produtividade dessas terras. A gente precisa ter comida na China. A China é gigantesca e tem gente passando fome. A gente tem muita terra, mas tem fome. Então, o que a gente precisa fazer? Aumentar a produção. Então, Mao Tse-tung lança um programa chamado Grande Salto para Frente. Neto, o que é o Grande Salto para Frente? Só deixa eu pegar a canetinha aqui, que tem hora que ela some. Está aqui. O Grande Salto para Frente foi a mobilização da população para trabalhar na agricultura. Então, o que ele faz? Ele vira para o cara que está na cidade e fala assim, você vai ter que ir para o campo. Não, mas eu não quero, eu estou feliz aqui na cidade, eu nunca trabalhei no campo. Você vai trabalhar no campo. Ele ordena, ele obriga a população que vivia na cidade a migrar para o campo para aumentar a produção agrícola. Esse processo é um processo de êxodo urbano forçado. Nossa, Neto, mas parece que é uma coisa legal, porque é chamado de grande salto para frente, porque gerou aumento da produção agrícola e, consequentemente, a diminuição da fome. Não vou nem falar que é a eliminação da fome, mas a diminuição da fome. Então, ele obriga, mais uma vez, insisto, pessoas da cidade a migrarem para o campo. É um êxodo urbano forçado. E ele também pega subsídio, pega capital dessas indústrias que ele havia, aqui ó, que ele havia nacionalizado, e ele desloca o capital dessas indústrias para a agricultura. O dinheiro que indústrias davam, em vez de ele pegar esse dinheiro e aplicar na própria indústria, talvez ele até aplicasse uma parte desse dinheiro, mas uma grande parte ia para o campo, para melhorar a qualidade das sementes, para fazer obras no campo de irrigação, obras que permitissem o aumento da produção. O pensamento do Mao Tse-tung era muito claro. Não dá para ter desenvolvimento da China se a população passar fome. E que fique claro, eu não estou aqui falando que o Mao Tse-tung é um cara legal. Ele era um ditador, sanguinário, governava com mãos de ferro. Mas o que eu estou destacando é que houve uma grande preocupação dele em tornar a China produtora de alimentos, já que o espaço para isso a China tinha, beleza? E com essas medidas de obrigar a população a migrar do campo para a cidade e o deslocamento de recursos financeiros para o campo, ele consegue crescimento da produção rural em 65%. Moçada, é um valor absurdo, tá? Em termos de aumento de produção, beleza? Muito bem. Óbvio que, Neto, se não quisesse ir, se você não quisesse ir, você poderia não, você seria preso ou eventualmente até morto. Por isso que você tem nesse período, nos anos 60, galera, nos anos 60, muitos chineses fugindo para outras áreas, inclusive chegando aqui no Brasil. Se você vai em algumas áreas da cidade de São Paulo, mas não sei, cidades menores, mas com certeza em São Paulo e em
em Campinas, por exemplo, você tem aqueles famosos bares que você conhece como Bar do China, no qual você entra e literalmente é atendido por um chinês. Normalmente você vai ser atendido hoje pelo filho do chinês, que já deve ser um cara aí hoje com uns 40 anos. Né? O filho do chinês, mas quem veio para cá nos anos 60 era o chinês mais velho, o pai desse cara que hoje tem 40 anos. Né? Muitas vezes esse cara que hoje tem 40 anos tem ali o filho dele trabalhando também junto. Beleza? Então é esse processo de imigração de chineses que fugiram da China. Não, peraí, eu vou fugir para qualquer lugar, eu sou comerciante, eu sei fazer comércio. Então ele vem e monta aqui um bar em Campinas, ele monta um boteco em Campinas, ele monta uma lojinha aqui em Campinas, essas lojinhas de produtos de qualidade duvidosa, que ele sabe fazer comércio. Ele não quer trabalhar no campo, ele não sabe trabalhar no campo. Beleza? Então foi um processo violento, tá? Ele pegou muitos intelectuais, escritor, pessoal mais elitizado na China. Ele pegou uma elite intelectual e falou assim, gente, desculpa, não é que você não é importante, mas nesse momento você não é importante. Nesse momento é importante a produção agrícola. Não faz diferença nenhuma um livro na vida da pessoa se as pessoas estão passando fome. Então, enquanto tiver fome, a gente tem que pegar e priorizar a produção agrícola. Beleza? Essa foi a ideia dele. Então, você tem muitas pessoas, né, alguns grupos de classe mais superior, não estou falando que o cara era rico, mas classes superiores na China, que tinham algum acesso à educação, que tinham formação de nível superior, fugindo da China para outros países. Um dos países que recebe os chineses foi o Brasil, nos anos 60. Beleza, galera? Vamos lá. Revolução Cultural, em 1966 e 1976. Esse assunto, dentro aí do tópico China, dentro da aula de China, é um assunto muito comum, tá? Bastante presente em provas, Revolução Cultural. A probabilidade de aparecer Revolução Cultural, ela é grande. Se cair China, não estou falando que a possibilidade de cair China é grande, mas se cair China, Revolução Cultural é muito comum. Então, o Mao Tse-tung, ele tinha o seguinte pensamento: a única forma do socialismo dar certo e posteriormente chegarmos ao comunismo é se as pessoas pensarem de forma diferente. Então, a mentalidade capitalista, ela não pode existir. Eu tenho que eliminar a mentalidade capitalista das pessoas. Com o passar do tempo, pode ser que as pessoas parem de pensar de forma capitalista, mas se eu não forçar isso, se eu não acelerar esse processo, pode ser que dê errado. Então, como fazer as pessoas pensarem de uma nova forma, de uma forma socialista? Vamos ver o que ele fez. Eliminou os opositores, não sabe? Os opositores eram mortos. Se tivesse alguém que defendesse esse sistema capitalista na China, iria morrer. Então, pena de morte, eliminação dos opositores. Ponto final. Ah, mas tem coisa boa no capitalismo. Opa, oposição. Vai ser morto. Beleza? Então, também eu estou falando aí de possibilidades de pessoas fugirem da China. Tá? Em função disso, também teve fugas. Tá? Não só em função ali do grande salto para frente, mas a eliminação da oposição também levou muitos chineses a fugirem da China. Nesse momento, o Mao Tse-tung, ele torna-se o grande líder da China. Inclusive, ele vai se opor a membros do PCC, do Partido Comunista Chinês. E ele vai estabelecer a necessidade de cultuá-lo. Então, ele obriga que as pessoas façam um culto da imagem dele. As pessoas, em suas respectivas casas, elas seriam obrigadas a ter um quadrinho do Mao Tse-tung, com a imagem do Mao Tse-tung, e era necessário fazer reverência ao Mao Tse-tung. Beleza? A ideia de culto mesmo, culto ao líder, culto ao guia, culto a quem sabe conduzir os destinos da nação. Nossa, Neto, mas isso lembra um pouco o fascismo, isso lembra o nazismo, exatamente. Isso lembra regimes totalitários, beleza? Isso lembra regimes totalitários.
São proibidas quaisquer práticas capitalistas e costumes ocidentais. Eu vou juntar essas duas coisas aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, foram proibidos na China instrumentos musicais de origem ocidental. Sacou a ideia? Ah, Neto, mas, nossa, eu acho super bonito ali, se o cara tem dinheiro para tocar uma guitarra, e ele tem uma guitarra, ele tem dinheiro para ter uma guitarra e tocar guitarra. Sim, não vai poder tocar guitarra, ele vai ter que quebrar a guitarra dele, tacar fogo na guitarra dele ou qualquer coisa nesse sentido. Se ele não fizer isso por vontade própria, ele vai ser punido e o Estado vai fazer isso. Então, se você quiser tocar algum instrumento musical, tem que ser instrumento musical do mundo oriental, do mundo chinês, ou qualquer coisa ali do Oriente, porque se for Ocidente, tem valor capitalista embutido. Então, instrumentos de origem ocidental não são mais tocados na China, são proibidos e devem ser quebrados, destruídos. Roupas são proibidas na China. Nossa, Neto, mas como as pessoas vão andar? As pessoas devem andar uniformizadas. Foi criado uma espécie de uniforme para as pessoas, para que não haja mais diferenciação. A ideia de diferenciação é a ideia capitalista. A roupa que eu uso determina quem eu sou. Você olha para uma pessoa, não deveria, mas a gente sabe que é assim que funciona. A gente olha para uma pessoa em função da roupa dela, a gente diz se ela é rica, pobre ou mais ou menos. Beleza? Todo mundo uniformizado, não tem mais diferenciação. Tá? A única coisa que diferencia o homem do campo e da cidade, por exemplo, é que o do campo usava chapéu, o da cidade ou não usava nada ou usava um boné. Tá? Mas a calça e a camiseta, se é que pode se chamar de camiseta, camisa ou camiseta, eram exatamente as mesmas e da mesma cor. Inclusive, eu coloquei uma imagem do Mao Tse Tung, não é uma roupa igual a dele, mas é uma cor parecida com a cor que ele está usando. Um ponto interessante é que se eu estou pensando que todo mundo é igual mesmo. Então, as mulheres são igualadas aos homens. As mulheres são igualadas aos homens. O Mao Tse Tung, ele também está querendo criar uma nova cultura, um novo padrão, então ele também vai proibir práticas da China imperial, que existiam lá na China imperial, ele proibiu. Aquilo que fizesse você lembrar do império, do passado imperial, que inclusive foi um império que se subordinou aos países capitalistas, então nada deve fazer com que você lembre das práticas imperiais ou retome práticas imperiais. Então, tinham aqueles costumes de colocar faixas no pé das mulheres. Na China, eles tinham uma tradição de que a mulher tem que ter pé pequeno, para ela ser considerada bonita, o pé dela tem que ser pequeno. Então, eles enfaixavam o pé da mulher, enfaixavam muito o pé da mulher, deixavam bem apertado, comprimido, desde bebê, tá? Desde criança. Esse pé enfaixado e o pé acabava não crescendo, o pé ficava atrofiado. E aí elas usavam uns mini sapatinhos. Né? Se você der um Google aí, você deve achar esses mini sapatinhos chineses. O Mao Tse Tung proibiu esses mini sapatinhos. Né? Proibiu enfaixar o pé da mulher, na verdade. Tinham costumes bizarros na China imperial de colocar vasos na cabeça de pessoas e à medida que a pessoa ia crescendo e o vaso na cabeça dela, o vaso acabava deformando a cabeça da pessoa. Mao Tse Tung proibiu esse tipo de prática também. Então, é estranho, né? Porque você vê, eu não estou falando que o Mao Tse Tung é bom, legal, nada disso, mas tem coisas que ele fez que acabaram sendo importantes para a China, para a mudança da China. E, finalmente, galera, para finalizar, ele criou um livro chamado Livro Vermelho, onde as práticas do socialismo, do comunismo e do culto que deveria ser feito a ele eram descritas. E esse livro passou a ser leitura obrigatória das pessoas. Você tinha que, uma vez ao dia, ler o livro, tinha um horário para a leitura do livro. Isso controlado pelo Estado a ferro e fogo, galera, a ferro e fogo. Beleza? Então, esse é o Mao Tse Tung durante o período da Revolução Cultural. Nossa, Neto, mas e aí? O que aconteceu? O que aconteceu é que em 76 o Mao Tse Tung morreu. Com a morte dele, que era uma pessoa com característica ímpar, né?
Aos poucos, a Revolução Cultural foi acabando. Por quê? Porque os sucessores do Mao Tse-tung, os próximos governantes da China, que eram do PCC, eles não vão ter o radicalismo do Mao Tse-tung. Inclusive, logo após ele, o sucessor que vem logo na sequência, chamado Deng Xiaoping, ele inicia um processo de abertura econômica da China a partir de 79. Então, olha que interessante, um país socialista / comunista, mas que passa a ter uma economia aberta. Isso explica muito o caminho que a China percorreu até os dias atuais. Ainda é um país de partido único, você ainda tem o PCC, você ainda não tem eleições livres na China até hoje. No entanto, você tem um país de economia aberta, um país altamente capitalista. Você deve saber aí a qualidade dos produtos chineses. Por muito tempo foi uma qualidade duvidosa. Hoje a gente não tem dúvidas que eles têm a capacidade, não só a capacidade, mas como eles têm produzido produtos de altíssima qualidade. Você aí, não estou aqui querendo fazer propaganda de nada, mas você conhece aí os produtos chineses, que você ou conhece ou compra, né? Xiaomi, pensando aí em celulares, relógios, enfim. E, inclusive, carros chineses hoje são bastante competitivos. A gente ainda tem preconceito, mas eles entraram na briga mesmo, junto com grandes aí dos Estados Unidos. Inclusive, a grande briga hoje que existe entre a China e os Estados Unidos é em relação ao sistema de telefonia 5G. O Brasil deve implantar o 5G e o Brasil não tem aqui a tecnologia 5G, não tem como desenvolver e o Brasil deve comprar essa tecnologia, ou da China ou dos Estados Unidos. A grande briga que existe hoje é quem vai colocar a tecnologia 5G no Brasil. Beleza, galera? Então é isso, eu fecho aqui. Façam com calma aí as tarefas de descolonização. Assunto importante, você vai ver que é um assunto que estatisticamente sempre está nas provas, sempre tem alguma coisa de descolonização nas provas, beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima, nos encontramos aí no próximo assunto, que deve ser América Latina, seguindo a ordem do seu material. Abração, galera!